Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem se encontra do outro lado da telinha, tudo bem? Como vão vocês? Vamos a mais um Despertando das Ilusões Fabricadas, né? Vamos começar esse vídeo aqui, né? Vamos falar um pouco sobre o que é a chamada aporofobia, né? O que significa aporofobia, na verdade? No vídeo anterior eu falei sobre o abismo exponencial entre os super ricos e os pobres, na verdade, né? Vemos hoje em dia as mídias, vivemos num tempo da tecnocracia, tecnologia avançando cada dia mais, né? Especialmente em países em que é mais proeminente o avanço tecnológico, né? Avanço da robótica, da inteligência artificial, a quarta revolução industrial, não é mesmo? Vivemos nesses tempos, né? E vemos hoje em dia, né, um país como o nosso, né, da dimensão astronômica que é, né, o nosso país, um país dentro de outro país, né? Eu moro aqui em São Paulo, vivo numa periferia, né? Só que eu não vivo numa periferia porque eu gosto de viver na periferia, né? Mas porque eu fui condicionada, empurrada para uma realidade em que eu não desejei quando criança. Nós nascemos, né? Viemos ao mundo, né? O número de série no nosso CPF, nosso RG, documento, nome, né? Registrado no banco de dados do sistema, né? Em que nós temos aí, né, uma condição pré-programada e planejada pelo sistema para que nós sejamos condicionados a uma realidade, né, que eles desejam, que eles querem que nós sejamos. Eu sou uma transgênero, né? No momento, eu comecei minha transgeneridade em 2009, 2008, né? Quando eu ainda trabalhava, né, no mercado, perdão, só desconectar aqui, ó, né, a programação aqui né, do site que eu estou assistindo. Eu estava assistindo uma programação aqui de filmes, né? Pois bem, não fugindo do raciocínio, eu trabalhava numa empresa de marketing direto, né? E lá eu, né, comecei a minha transição, né, a sentir os primeiros sinais de que eu era realmente uma pessoa um pouco diferente, na verdade. E que comecei, né, de uma certa forma, a sentir prazer, né, e aquela, né, desejo, erógeno, né, por mim mesma, pelo meu próprio corpo, em querer, né, me sentir feminina, na verdade. Em dado momento, né, foi uma mudança drástica na família, na verdade. Em dado momento foi uma mudança na família em relação a como a família iria, né, me ver, me enxergar, na verdade. E como iria me readequar à minha realidade como transgênero, né, e realidade minha também com a sociedade. Não é mesmo? Mas é exatamente esse ponto que eu quero chegar, né? Como a sociedade brasileira enxerga as transexuais, travestis e LGBTs hoje? Na verdade, existe um governo que não luta pela nossa causa. Ela apenas usa o nosso nome para defender-se e eleger. Defender a sua causa, né? A causa daqueles que estão no topo. São amigos do rei. Não é verdade? Portanto, eu não pertenço a nenhum grupo político. Né? Nunca me interessei. Apenas muitas que querem se adentrar o mundo político apenas visam o quê? Cargos e um alto salário. Privilégios. Não é mesmo? Então, poder e privilégios, não é verdade? Aqueles que visam isso e querem vestir a camisa mesmo, né? Entrar de cabeça nesse mundo da política, não é verdade? Achando que estão lutando por um ideal, mas na verdade estão lutando pelos seus próprios desejos, né? Seus cargos e seus salários, na verdade, seus privilégios. Porque a luta, na verdade, somos de nós, cidadãos comuns da sociedade, né? Que somos empurrados, né, a uma condição, uma situação que nós não desejamos, mas que são planejados para nós, não é mesmo? Mesmo que nós não desejamos isso. Então, vamos falar aqui sobre o que é a aporofobia, né? O significado da aporofobia, né? Que eu andei fazendo umas pesquisas, né, sobre aversão a pobres, né? O que é isso, né? Hoje em dia, eu vi aquela postagem de uma menina, né, que ela é influencer, né, que esteve num safari ali, fazendo uma gravação com um safari no Rio de Janeiro, Morro de Rio de Janeiro,
sobre os pobres ali na Rocinha, né? E ela recebia ameaças, inclusive, né, em relação à ironização da pobreza, né? Da marginalidade, da pobreza, da miséria, né? Dos brasileiros que vivem em situação de, né, reféns da violência nos morros, não é mesmo? E muitas vezes pessoas boas, né? Só que como vemos um domínio, né, muito significativo, né, da maldade, o índice da maldade cada dia mais em evidência nos nossos tempos, né, da violência, né, em que a vida do ser humano não vale absolutamente nada, né, vemos também um cenário se desenhando, né, nessa nova era de Aquário, não é mesmo? O que é a aporofobia? É um conceito criado pela filósofa espanhola Adela Cortina, né, nos anos 1990, para designar a aversão aos pobres, que se manifesta desde atitudes individuais até políticas públicas. No Brasil também é conhecida como pobrefobia, né? A palavra aporofobia significa aversão, medo e desprezo ou rejeição aos pobres, derivando das palavras gregas aporos, pobres, e phobos, fobia, vem de fobia, né? E é um neologismo que designa hostilidade e aversão às pessoas pobres e à pobreza, não é verdade? Hoje em dia, se você é branca, pobre, você entra num ambiente, estabelecimento como um shopping center, as pessoas já vão perceber que você é uma pessoa que não tem, vão sentir como se sentisse o cheiro, né, da pessoa pobre. Não precisa ser um negro, né? Muitas vezes uma pessoa que recebe Bolsa Família, né? Tinha um amigo de um amigo meu, um primo de um amigo meu, que recebeu R$ 89 em 2017, né? Que ele era uma trans, e aí fez parte do programa do governo, no POT, que se transformou em Transcidadania em 2015, de 2014 a 2015. E aí ele fez um cadastro, né, dentro do governo, né, que na época era o Haddad, e aí foi incluída essa trans no POT, né, no programa do Bolsa Família, para receber benefício. E no começo do benefício, assim que acabou o projeto da cidadania, começou a receber em 2017 R$ 89 para sobreviver na cidade mais rica, né, da União, no estado e na cidade mais rica da União, que é São Paulo. Quem consegue viver com R$ 89? Não é verdade? Assim chegou 2020, aí veio no governo do Azul, né? Veio 600 o auxílio emergencial, né? E ajudou ela a fazer a manutenção dos seus dentes, né? Da perda dos dentes, e fazer uma prótese bucal, né, dentária nos dentes inferiores, né? Se não fosse esse dinheiro, provavelmente teria sido difícil conseguir realizar essa façanha, né? E também laser facial, né? Para remoção dos pelos faciais, na verdade, para adequação, né, se sentir com autoestima melhor, né? Então, a gente vê aqui, né, como é difícil, né, as pessoas, como está cada dia mais difícil, né, as pessoas de baixa renda sobreviverem hoje em dia, né? E aqui fala mais no Wikipedia, né, sobre a aversão à pobreza, ao pobre, né? Na verdade, desde os tempos do Egito, né, da escravidão no Egito, né, existiam aqueles cristãos, né, aquelas pessoas que trabalhavam para os egípcios construindo seus monumentos, né? A pobreza sempre foi algo antigo, né? A pobreza sempre esteve presente nas sociedades humanas, né? As pessoas que viviam em condições precárias, não é mesmo? E aqueles que estavam em altos escalões de poder governamentais, que foram colocados, né, pelos seus altos comandos do governo, né, em cargos de chefia e autoridade, não é mesmo? E em nossos tempos também, né, não é diferente, né? Então vemos uma nova realidade se desenhando nessa tecnocracia, não é mesmo? A tecnocracia que vemos hoje em dia, né? O conceito da aporofobia é proposta nos anos 90, né? A diferença da aporofobia e xenofobia, ou racismo, é que socialmente não se discrimina nem marginaliza as pessoas imigrantes, né, ou membros de outras etnias, como no caso da xenofobia, né? Pessoas que têm aversão a pessoas de outra etnia, outra língua, outros costumes, outra cultura, não é mesmo? Eu vi um vídeo uns tempos atrás sobre o brasileiro ter inveja daquele que
conseguir conquistar coisas, né? Geralmente pessoas que uma escala da pobreza, uma escala de precariedade maior, tendem a ter invejar aqueles que conseguem obter mais, né? Ter mais conforto, uma vida melhor, né? De mais qualidade de vida, não é mesmo? Porque, como diz aquele ditado, sempre a grama do vizinho é mais verde, não é mesmo? Porque tem aquela frase também que diz, né, que as pessoas no Brasil não querem nem ver ninguém melhor, ninguém bem, né, e nem melhor do que eles, né? Querem ver as pessoas, né? Pode querer ver as pessoas bem, mas não melhor do que eles, né? Em sentido material, não é verdade? Então, hoje em dia, isso existe, né? No nosso país, na nossa realidade, essa inveja é muito grande, né? E a cobiça, porque hoje em dia o Brasil é exemplarmente influenciada pelo poder externo americano. Nos filmes, né, de Hollywood, né? Mostrando aqueles filmes com aqueles carrões, aqueles homens bem trajados, mulheres bem trajadas, né? Luxo, glamour, né? Luxo, glamour, riqueza, fortuna, né? Então, aquilo que a TV mostra, né, como um sinônimo de opulência, né, de riqueza e de fortuna, né, as pessoas no Brasil que não têm a mesma condição ficam, né, acabam cobiçando aquilo, né? Muitas vezes essa é a realidade, uma realidade que as pessoas não têm cultura e educação suficiente para discernir, né, a sua realidade, saber quem está por detrás disso e como isso acontece, né? Desse controle e manipulação, né, dos sentimentos e do que nós pensamos, né, sobre nossa vida, sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos cerca, não é verdade? Então, no Brasil, o termo tornou-se mais conhecido pela atuação do padre Júlio Lancelotti, né, que fizeram se tornou muito polêmico, né, Júlio Lancelotti, em relação à postura dele, né? Considerada como um mecanismo da porofobia, através da disposição de obstáculos e permanência das pessoas em situação de rua e nas calçadas, não é mesmo? Pessoas que têm a aversão e a raiva a pessoas pobres que moram nas ruas, como os mendigos, os indigentes, não é verdade? E também pessoas que também hostilizam, né? Pessoas que vivem nas ruas também, né? Então a gente pode observar que à medida do tempo vemos, né, uma realidade em que esse abismo se torna cada dia mais evidente, né? Na nossa casa a gente não vê a realidade do mundo lá fora. Na nossa casa a gente vê uma outra realidade. A gente liga o nosso computador, vê notícias, né? E às vezes a gente não procura saber, né, o fundamento da notícia, né? Muitas vezes notícias que já são veiculadas pelas mídias, né, convencionais, né? Que às vezes as pessoas acabam, né, achando que, nossa, o mundo está maravilhoso, né? O país está de vento em popa, né? E na verdade não é bem assim, né? Porque há uma outra realidade que é ocultada do público, não é mesmo? Uma outra verdade que é ocultada das pessoas, que as pessoas não saibam, não tomem conhecimento, né? Esse é o objetivo, né, das elites, né, das elites que controlam e dominam as mídias, né? Controlam e dominam, né, os meios de comunicação, não é verdade? E impede que as pessoas tomem conhecimento disso, né? Porque isso é planejado. Bom, aqui fala sobre mais a porofobia, né? Hoje em dia não está sendo fácil, né? Nem ser transexual ou transgênero, né, no país, né? Na verdade, as pessoas enxergam tudo como se fosse marginal, né? Transsexuais de rua, travestis de rua, né? Enxergam como se fossem marginais, bandidos, né? Delinquentes, né? Na verdade, que vivem numa realidade de violência, as violências das ruas, né? A exposição à violência das ruas, não é mesmo? Então, as pessoas são moldadas nessa atmosfera violenta, não é mesmo? Hoje em dia eu não vejo nem quase notícias disso sendo vinculadas em mídias sobre transexuais e travestis que têm problemas com clientes, né? Porque muitas vezes existem aquela questão da briga por pontos de prostituição, envolvimento com tráfico, envolvimento com, né, com crime, né, dívida de droga ou dívida de dinheiro, né, por ponto, né, para poder transformar o corpo, né, e a pessoa tem que ir lá trabalhar dobrado para poder cobrir
naquela dívida, não é mesmo? Então, porofobia aqui, que diz, né, um conceito criado, né, que diz aqui, né, e ela argumenta que as violências contra imigrantes e negros, né, por exemplo, são abrandadas conforme essas pessoas têm mais recursos econômicos ou relevância social e midiática, não é mesmo? Portanto, seria preciso designar esta outra forma de discriminação, não é mesmo? Entre suas raízes está a especulação imobiliária, né? A especulação imobiliária, né? O crescimento de vários prédios nas cidades, né? O crescimento vertiginoso de prédios, né? Luxuosos nas cidades, né? E a desigualdade social associada ao discurso meritocrático. Ah, porque eu cheguei lá porque eu tive meus méritos, eu nasci em berço de ouro, tive oportunidades na vida, portanto, essas oportunidades me levaram onde eu estou. Não é mesmo? Sem nenhum trauma. Em vez de reconhecer todo o sistema que as vulnerabiliza há séculos e não garante condições ou oportunidades para que elas se estruturem socialmente. Na verdade, um sistema que impede essas pessoas de uma classe específica, de uma casta específica, né, de se manterem na vulnerabilidade. Não é mesmo? Há séculos e não garante condições e oportunidades para que elas se estruturem socialmente. Tem oportunidade de se estruturarem socioeconomicamente, né? Ou num emprego, não é verdade? Num trabalho digno, limpo e honesto, não é mesmo? Então, nas relações entre as pessoas, a aversão aos pobres aparece desde preconceitos como a associação entre pessoas em situação de rua e a criminalidade, não é mesmo? Até maus tratos, discriminações e outras violências, né, institucionais. Né? Também está presente na falta de acesso aos serviços públicos como saúde, moradia e sistema judiciário, né? Bem como a ausência de políticas públicas que promovam os direitos dessas pessoas. Então elas são jogadas ao léu, são empurradas e condicionadas a uma realidade, né, de marginalidade, não é mesmo? Aqui do blog, Centro de Referências em Educação Integral, né? E essa instalação de grades, lanças, muros e pedras e vasos e plantas para impedir a aproximação e permanência dessas pessoas em situação de rua em residências, comerciais, bancos, viadutos e praças e outros espaços públicos, né? São estruturas da cidade que impedem essas pessoas de terem acesso, né? Nessa manifestação, a porofobia é designada como arquitetura hostil, uma arquitetura das cidades de forma hostilizante, né? E no Brasil, o termo tornou-se mais reconhecido pela atuação, né, de Júlio, na pastoral, do povo de rua de São Paulo, em promover os direitos dessa população e combater esse tipo de arquitetura, não é mesmo? Então, as pessoas vão levando tudo pelo lado, né, do azul e do vermelho, né? As pessoas vão levando sempre pela questão, né, do azul e do vermelho, dos dois lados da mesma moeda, os dois braços do mesmo corpo, né, que controla que na verdade é a elite, né, globalista, tecnocrata, que controla os dois lados, que estão nessa peça, nesse jogo, nesse teatro, né, para manter as pessoas distraídas, né, com jogos do bet, né, jogos bet, né, viciadas em jogos bet, se afundando em dívidas, com problemas psicológicos, com as famílias destruídas, não é mesmo? Cada dia mais. Eu vivo de auxílio do governo, né? E eu não gasto com bet, com jogo. Já caí nessas armadilhas de jogo há tempo, ainda bem que acordei a tempo e nunca mais caio nessa. Não é verdade? Porque você viver de YouTube, com a monetização tão baixa como ela é, eu não espero viver de monetização de YouTube, de ganhar dinheiro com o YouTube. Não espero nada disso. Nem tampouco ser famosinha, né? Celebridade aqui. Eu gravo porque eu gosto de gravar vídeo no YouTube. Não porque eu quero retorno, likes ou visualizações ou fama. Longe disso. Para superar a porofobia, é fundamental a superação das desigualdades sociais por meio da promoção de direitos populares, economicamente vulnerabilizadas, né? Mas isso é apenas um sonho, não é mesmo? Aqui, como diz, né? Que a educação também pode contribuir no fortalecimento da cidadania e por meio das informações e conhecimentos adequados acerca da estrutura social que leva a essa situação. Não é mesmo? Mas as pessoas, hoje em dia, dessa casta, são jogadas ao léu, né? Não tem importância para o sistema, né? São colocadas na mente de manada, né? Porque elas são empurradas, né? São jogadas, né, pelas circunstâncias e a deriva,
não é mesmo? Então deixo com vocês mais esse vídeo, essa reflexão e essa análise. E mais um. Despertando das ilusões fabricadas. E até a próxima.